Olá pessoal, bem-vindo ao módulo 1. Neste módulo, nós abordaremos alguns assuntos que serão importantes para a introdução à coleta de sementes, como o conceito de bioma cerrado, os tipos de vegetação, o que é restauração ecológica e o método de semeadura direta, a sucessão ecológica, a reprodução das plantas e a formação das sementes e finalizamos com a diversidade das plantas e a diversidade genética. Vamos começar? Você já deve ter ouvido falar no cerrado. Mas será que você conhece o cerrado? Você sabia, por exemplo, que o cerrado ocupa 1/4 do território brasileiro? São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Tanto que é a segunda maior formação natural de toda a América do Sul e a savana mais rica do mundo. Aqui estão 5% de todas as espécies do planeta e 30% da biodiversidade do Brasil. Mais do que grande, ele tem uma importância como elo de ligação. O cerrado é o bioma que se conecta com 4 dos 5 biomas brasileiros. Ele faz a ponte entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Quando a gente olha no mapa, percebe o quanto é extensa a sua área e o quanto é intensa a sua importância. A gente percebe que se o cerrado acabar, é como se quebrasse o elo que une todos esses ecossistemas. Agora que vimos sobre a importância do bioma e os riscos que ele está correndo, vamos entender por que a capacitação em coleta de sementes é tão importante para a restauração do cerrado. Para restaurar o cerrado, é necessário que haja coleta de sementes nativas do cerrado para que ele volte a cumprir as suas funções ecossistêmicas, ambientais para a sociedade e para a própria natureza, né? Então, é fundamental a coleta de sementes para essa restauração do cerrado. A vegetação do cerrado apresenta fisionomias que englobam formações florestais, savânicas e campestres. A floresta representa áreas com predominância de espécies arbóreas. A savana se refere a áreas com árvores e arbustos espalhados sob solo coberto por gramíneas, sem a formação de um dossel contínuo. Já na formação campestre predominam espécies herbáceas e arbustivas, com algumas árvores na paisagem. Agora vamos entender um pouco sobre restauração ecológica e semeadura direta? A restauração ecológica, ela busca favorecer que ecossistemas que foram convertidos ou degradados alcancem o estado original que eles tinham antes ou uma maior complexidade funcional, porque às vezes é impossível trazer aquele estado original, mas é possível restabelecer minimamente funções ecossistêmicas e da biodiversidade. E a restauração ecológica se baseia numa ciência. Essa ciência é a ecologia da restauração. Mas o que essa ciência faz? Ela busca entender as barreiras que estão impedindo os ecossistemas de conseguirem se regenerar e se recuperar sozinhos. E a partir da compreensão dessas barreiras, essa ciência elabora metodologias e técnicas para auxiliar a restauração e a recomposição da vegetação nativa. A semeadura direta é um método de restauração usado em diversos países. No Brasil, sua eficácia foi comprovada na restauração das florestas ciliares do rio Xingu e na região central do Brasil, na Chapada dos Veadeiros. E agora, através da iniciativa Caminhos da Semente, começa a ser difundida em todo o Brasil. Em um ambiente natural, a dispersão de sementes ocorre naturalmente. E nas condições ideais de clima e de solo, elas germinam e se estabelecem no ecossistema. No método da semeadura direta, somos capazes de manipular esse processo de forma eficaz, quando coletamos as sementes e semeamos diretamente no local degradado para que germinem e se estabeleçam. Dessa maneira, podemos semear diversas espécies e diversas formas de vida, como gramíneas, ervas, arbustos e árvores. Para coletarmos sementes, é necessário conhecermos um pouco sobre a reprodução das plantas e como se formam as sementes. A reprodução das plantas envolve as seguintes etapas: floração, polinização, frutificação e a dispersão de sementes. A floração é o período que a planta emite a flor que contém os órgãos reprodutivos masculinos e feminino. As árvores se enchem de flores, atraem os insetos e animais
e ajudam na polinização, que é a fecundação do pólen com os óvulos. Mas algumas espécies também são polinizadas pela água e pelo vento. A polinização dá origem à formação dos frutos. A frutificação é quando o fruto, originado do ovário da flor, e dentro dele fica a semente, originada do óvulo de dentro do ovário. Neste momento, inicia-se também o seu processo de maturação, que vai até o momento em que as sementes ficam maduras ou prontas. Saber este momento de maturação das sementes é muito importante para saber o momento certo da colheita das sementes para o armazenamento. Precisamos saber direitinho a diferença entre o fruto e a semente, porque na hora de limpar, cada um precisa ser tratado de maneira diferente. A dispersão é o momento de desligamento e transporte do fruto ou semente da árvore-mãe até o local onde a planta poderá nascer. Isso acontece porque o fruto está maduro e, neste momento, ele pode mudar de cor, liberar um cheiro forte, abrir naturalmente ou cair da planta-mãe. Cada tipo de fruto é levado de um jeito diferente pela natureza. Por isso, temos diferentes formas de coletar e manejar para obter essas sementes. Agora vamos falar um pouco sobre a diversidade de espécies no Cerrado e como incorporar a diversidade genética na coleta de sementes. O bioma Cerrado representa 1/3 da biodiversidade brasileira, apresentando cerca de 7.800 espécies de plantas. O coletor de sementes trabalha com a coleta de diversas espécies de plantas, incluindo gramíneas, arbustos e árvores que são usadas na restauração. O que é a diversidade genética? Cada indivíduo planta é diferente de outro indivíduo da mesma espécie. Cada um carrega um conjunto de informações ou características que são transmitidas aos seus descendentes, as sementes. Esse conjunto de informações e características que cada indivíduo carrega é chamada de diversidade genética intraespecífica. Eduardo Malta irá nos explicar por que é importante coletar sementes de vários indivíduos da mesma espécie para manter a diversidade genética na restauração. É importante a gente coletar sementes de mais de uma árvore, ou no caso de espécies herbáceas, da gente coletar de mais de uma moita, de mais de uma população, porque quando a gente vai restaurar um novo ecossistema, é como se a gente estivesse colocando uma população bem biodiversa, com várias raças, então vai ficar rica geneticamente. Se a gente coloca numa ilha só uma família e ela fica se reproduzindo entre si, as próximas gerações vão acumulando mutações genéticas e isso torna aquela população mais suscetível à extinção local. Então, é importante ter diversidade genética em cada projeto de restauração para que essas populações que a gente está restaurando em lugares que hoje estão degradados tenham variabilidade genética o suficiente para se perpetuarem naquele lugar e produzirem uma população saudável. E assim finalizamos o primeiro módulo de introdução à coleta de sementes. Temos disponíveis alguns materiais de apoio para quem quiser se aprofundar. Não se esqueçam de fazer o teste, caso necessário, retomar o conteúdo. Vamos para o próximo módulo?